Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Resistir ao Diabo. Página 281. O diabo, também conhecido como Satanás, era um querubim criado por Deus e um arcanjo. Mais tarde, rebelou-se contra Deus, exaltando-se a fim de ser igual a Deus. Por isso Deus o julgou, e ele se tornou Satanás, o adversário de Deus. No texto original, a palavra Satanás significa opositor, adversário. Realmente o diabo se opõe a tudo que Deus faz e, além disso, sempre se coloca contra os filhos de Deus. Veremos a seguir como o diabo ataca os filhos de Deus e como os filhos de Deus resistem ao diabo. Consideraremos a obra de Satanás em 4 aspectos. A obra de Satanás na mente do homem. Em 2 Coríntios 10, 4-5, nós lemos assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A palavra sofismas pode ser traduzida como arrazoamentos ou raciocínios. Isso nos mostra que Satanás usa toda a altivez como fortaleza para envolver o pensamento do homem. Para então ganhar-nos, o Senhor precisa primeiro destruir as fortalezas de Satanás. Só depois disso é que pode arremeter contra o pensamento do homem e levar o homem cativo. Os arrazoamentos e tentações de Satanás. O que são arrazoamentos? A palavra grega pode ser traduzida como imaginação ou pensamento. Satanás frequentemente nos envolve com muitas imaginações. Os homens são tolos em achar que esses pensamentos são deles. Na verdade, são as fortalezas de Satanás e impedem que a mente se submeta a Cristo. Frequentemente, Satanás injeta certa imaginação na nossa mente. Se acharmos que ela vem de nós mesmos, cairemos na armadilha. Muitas vezes, certos pensamentos se desenvolvem sem qualquer base em fatos. São mera imaginação. Muitos dos assim chamados pecados são imaginários e não são reais. Muitos dos assim chamados problemas entre os irmãos, entre as irmãs, vêm da nossa imaginação. Não se baseiam em fatos. Frequentemente, Satanás injeta uma ideia absurda na nossa mente e nós ficamos completamente desatentos à obra que Satanás está fazendo. Quando ele repentinamente injeta um pensamento na nossa mente e nós aceitamos esse pensamento, estamos aceitando a obra de Satanás. Se nós rejeitamos esse pensamento, estamos rejeitando a obra de Satanás. Muitos pensamentos não vêm de nós mesmos. Na realidade, foram maquinados por Satanás. Por isso, precisamos aprender a rejeitar esses pensamentos. A maioria das tentações de Satanás vem pela nossa mente. Satanás percebe que se ele atacar os filhos de Deus abertamente,
os filhos de Deus vão se levantar e vão resistir fortemente a ele. É por essa razão que Satanás nos tenta, se intrometendo sorrateiramente e plantando pensamentos na mente sem que nós percebamos. Uma vez que o pensamento entra em nós, começamos a considerar esse pensamento. Se à medida que consideramos esse pensamento, nos sentimos cada vez mais justificados e corretos, caímos na armadilha de Satanás. O pensamento que aceitamos é a tentação de Satanás. Se nós rejeitarmos os ataques de Satanás na nossa mente, nós fecharemos a porta que é a mais vulnerável às tentações de Satanás. É a porta mais vulnerável à entrada para essas tentações. Muitos problemas entre os filhos de Deus são problemas na mente, não são problemas reais. Às vezes, quando você vê um irmão, você pode achar que ele tem um problema com você, ou então que ele tem alguma distância, mantém alguma distância entre você e ele. E isso pode provocar uma barreira, quando na verdade não existe nada disso. O problema é meramente o ataque de Satanás na sua mente e na mente dele. Tais problemas são desnecessários. Como filhos de Deus, nós devemos rejeitar os pensamentos e sentimentos súbitos. Nós precisamos aprender a nunca ceder a Satanás. A essa altura, faz-se necessário um alerta. Não nos devemos preocupar demais a respeito dos pensamentos que vêm de Satanás. Há pessoas que vão ao extremo de não prestar nenhuma atenção a esses pensamentos. E também há pessoas que vão a outro extremo, dando muita atenção para esses pensamentos. Se não estivermos bem alertas a tais pensamentos, poderemos ser facilmente enganados. Por outro lado, uma pessoa pode enlouquecer se ficar obcecada pelos pensamentos que vêm de Satanás. Se prestar atenção demais à tentação de Satanás, sua mente vai ficar confusa e ela facilmente vai se tornar presa para as armadilhas de Satanás. Se os olhos dessa pessoa não estiverem focalizados no Senhor, com certeza ela terá problemas. Por um lado, nós precisamos ver que Satanás realmente ataca a nossa mente. Por outro lado, nós precisamos perceber que imediatamente após nós rejeitarmos esses ataques, eles vão parar. Se alguém precisa rejeitar Satanás dia e noite, dia e noite, dia e noite, tem alguma coisa errada com a sua mente. Ele está tomando o caminho errado. Por um lado, nós precisamos estar familiarizados com os ardis de Satanás, pois se nós desconhecermos esses ardis, nós seremos enganados. Mas, por outro lado, não podemos estar preocupados demais. Por isso, também nos levará ao erro, se estivermos preocupados demais. Uma vez que os nossos olhos estejam sobre ele, ele conseguiu o que queria, o diabo. Essa distração nos será inútil e ficaremos obcecados com os seus pensamentos dia e noite. Qualquer pessoa, irmão ou irmã, que esteja demasiadamente preocupada com tais pensamentos, já foi enganada. Precisamos aprender a manter o equilíbrio adequado. Uma preocupação excessiva está errada. Se a mente da pessoa está constantemente preocupada com os pensamentos que vêm de Satanás,
essa pessoa, na realidade, está dando base para Satanás entrar em sua vida. Nunca devemos ir a um extremo nem a outro extremo. Muito obrigada por ouvir. Você está convidado a participar conosco da gravação desses áudios no Instagram. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos lá para fazer essa gravação. É só procurar no Instagram por Watchman Nee. E lá a gente se encontra às 6 horas. Até mais. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Como rejeitar os pensamentos vindos de Satanás. Página 283. Resistir ao diabo. Como rejeitamos os pensamentos vindos de Satanás? É fácil rejeitá-los. Deus nos deu a mente. A mente é nossa, não é de Satanás. Nós somos os únicos que têm o direito de usar a nossa mente. Satanás não tem autoridade sobre a nossa mente. Tudo o que precisamos fazer é não deixá-lo pensar que tem. Satanás só consegue usurpar a nossa mente se ele nos enganar. Satanás nos dá um pensamento que podemos pensar que é nosso. Olha, esse pensamento é meu. Mas, na verdade, não é. É de Satanás. Logo que percebemos que o pensamento não é nosso, nós vencemos. Satanás sempre tenta e ataca a pessoa de maneiras furtivas, sorrateiras, ocultas. Ele não chega gritando: lá vou eu, tô chegando. Não, mas ele engana com mentiras, com falsidade e não nos deixa ficar sabendo que é ele quem está fazendo essa obra. Se ficarmos cientes de um ataque de Satanás e expusermos esse ataque, será fácil resistir a esse ataque. O Senhor Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o fato. Assim, desde que conheçamos o fato, seremos libertados. O poder de Satanás está nas mentiras dele. Uma vez que essas mentiras falhem, o poder de Satanás acaba. Portanto, assim que percebermos que Satanás está nos atacando e que isso sim é um fato, o ataque dele, nós estaremos livres. Alguns filhos de Deus declaram da boca para fora que Satanás é o instigador por trás de todas as coisas, mas o espírito desses irmãos não tem certeza de que essas coisas são realmente de Satanás. Embora eles afirmem que estão resistindo a Satanás, não conhecem a realidade da obra satânica. E assim, o resultado é que não conseguem resistir a Satanás, mas assim que conseguem identificar a obra satânica, conseguem resistir a essa obra. E logo que resistem à obra de Satanás, Satanás foge. Satanás ataca a nossa mente principalmente através do engano. Ele nos faz pensar que os pensamentos dele são nossos pensamentos, quando na realidade são pensamentos provenientes dele, Satanás. Uma vez que nós exponhamos as mentiras de Satanás, nós vamos rejeitar o pensamento que vem de Satanás. Resistir significa recusar. Quando Satanás nos dá um pensamento, nós devemos dizer: não quero, não aceito. Isso é o que significa resistir.
Quando Satanás injeta um pensamento em nós, nós devemos dizer: não quero, não aceito. Quando injeta outro pensamento em nós, nós devemos repetir: eu não aceito isso. Se nós agirmos assim, Satanás não será capaz de fazer nada conosco. Um servo de Deus na Idade Média disse assim: você não pode evitar que os passarinhos voem em cima da sua cabeça, mas você pode, pelo menos, evitar que os passarinhos façam ninho na sua cabeça. Essa palavra é muito boa. Não podemos fazer com que Satanás pare de nos tentar, mas podemos impedir Satanás de fazer ninho na nossa cabeça e evitar que ele ganhe um cabeça de praia em nós. Esse poder está em nossas mãos. Se ignorarmos os pensamentos que entram em nossa mente, esses pensamentos vão cessar. Cabeça de praia é a área que determinada força ocupa no litoral inimigo para garantir o desembarque contínuo de tropa e material e assegurar o espaço necessário ao prosseguimento das operações. Do lado positivo, precisamos exercitar a nossa mente. Muitas pessoas têm uma mente preguiçosa, o que facilita a permanência dos pensamentos de Satanás na sua mente. Filipenses 4:8 fala assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós podemos pensar coisas espirituais. Nós precisamos exercitar a mente com assuntos espirituais. Se alguém sempre ocupa a mente com coisas pecaminosas, Satanás pode facilmente injetar os seus pensamentos nessa pessoa, porque os seus pensamentos e os pensamentos de Satanás não são muito diferentes. Mas, se sempre ocuparmos a nossa mente com coisas espirituais, coisas lá do alto, Satanás não vai ter muita facilidade para injetar os pensamentos dele em nós. Satanás consegue injetar os pensamentos dele em muitas pessoas porque essas pessoas são passivas, porque essas pessoas têm muito tempo livre ou porque os pensamentos dessas pessoas já são pensamentos impuros. Há outro aspecto que merece atenção. A mente não deve ser atraída por pensamentos satânicos. Há muitas pessoas cuja mente é atraída por pensamentos satânicos. Elas não têm nenhum interesse nas maravilhosas experiências espirituais dos outros irmãos. No entanto, estão muito interessadas em fofoca. Por amarem a obra de Satanás, não conseguem rejeitar os pensamentos satânicos. Para rejeitar os pensamentos de Satanás, nós precisamos odiar a obra de Satanás. Todos os pensamentos impuros que danificam a comunhão com o Senhor e o amor pelo Senhor são de Satanás. Tais pensamentos não virão a nós se não formos primeiramente atraídos por esses pensamentos. Contudo, se nós inclinarmos o nosso coração para essas coisas, elas facilmente virão a nós. Portanto, precisamos aprender a rejeitar tudo que vem de Satanás. Obrigada por ouvir. Quero convidar você para participar da live onde nós gravamos os áudios desse livro. A live acontece todos os dias no Instagram, o Watchman Nee, às 6 horas da manhã.
Até lá! Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Como rejeitar os pensamentos vindos de Satanás. Página 285, Resistir ao diabo. Precisamos prestar muita atenção em rejeitar todo pensamento impuro. Satanás sempre coloca pensamentos impuros no homem para induzir o homem ao pecado. O ponto de partida sempre é um pensamento impuro. Se o deixarmos permanecer, esse pensamento impuro vai produzir o fruto do pecado. Por isso, nós devemos rejeitar qualquer pensamento que venha de Satanás. Porém, há um grande problema. Que fazer se o pensamento se recusar a sair depois que nós o rejeitarmos? Precisamos perceber que só precisamos resistir uma vez os pensamentos involuntários. Resistir é uma vez só. Nunca devemos resistir duas vezes. Tiago 4,7 fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Esse versículo diz para resistirmos ao diabo e então o diabo vai fugir. Precisamos crer que quando resistimos ao diabo, o diabo foge. Continuar resistindo com medo de que ele ainda esteja ali por perto é errado. Nas palavras de quem que nós cremos? A Bíblia diz: resistir e ele fugirá. Se há uma voz no nosso interior sugerindo que o diabo ainda não fugiu, de quem que é essa voz? É a voz de Satanás. Muitas pessoas optam por crer nas palavras de Satanás. Por isso essas pessoas são vencidas. Depois de termos resistido, nós devemos declarar assim: já resisti ao diabo e ele já foi embora. O sentimento de que ainda esteja à espreita é mentira, não é real e não vem do Senhor. Satanás tem de fugir, não tem nenhuma base mais para ficar. Precisamos ter clareza de que resistir uma vez é correto, mas que é errado resistir uma segunda vez. O primeiro resistir glorifica o nome de Deus. O segundo resistir questiona a palavra de Deus. Muitos, depois de terem resistido ao diabo, cometem o erro de ir conferir os seus sentimentos. Perguntam: será que o diabo já foi embora? O sentimento diz que ele ainda não foi, e então tentam resistir novamente. Se resistirmos segunda vez, podemos ter certeza de que haverá uma terceira vez, uma quarta vez, até mesmo uma centésima vez, uma milésima vez. Por fim, chegaremos à conclusão de que não há como rejeitar o diabo. Mas se nós ignorarmos completamente após ter resistido uma vez, nós vamos obter a vitória. Devemos dar atenção ao fato mencionado na palavra de Deus e ignorar os nossos próprios sentimentos. A Giovana está falando muito interessante este conceito de resistir. Amém. O fato é que, assim que resistirmos ao diabo, ele fugirá. Se achamos que não fugiu depois de nós termos resistido, estamos sendo enganados pelo nosso sentimento. Se crermos nesse sentimento, o diabo volta. Precisamos aprender a crer nas gloriosas palavras de Deus. Se já tivermos resistido uma vez, não há necessidade de resistir pela segunda vez, porque a questão já foi resolvida. Esses
são os itens relacionados à obra de Satanás na mente do homem. Precisamos perceber que ele ataca a mente humana. Devemos rejeitar todo pensamento que vem dele e, ao mesmo tempo, perceber que, se já rejeitamos os seus pensamentos, a questão está encerrada. Além disso, não nos devemos preocupar demais com os ataques do diabo, senão a nossa mente vai ficar confusa e nós vamos cair na armadilha do diabo. Muito obrigada por ouvir. Se você quer participar da live, você viu que hoje até citei a irmã Giovana aqui, na verdade eu estava falando com ela na live, peço perdão, porque acabei gravando aqui. Mas é que na live nós conversamos através dos comentários. Venha para a live, ela acontece no Instagram, o Watchman Nee, todos os dias às 6 da manhã. Até lá. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: A Obra de Satanás no Corpo do Homem. Página 286, Resistir ao Diabo. A Bíblia nos mostra claramente que muitas doenças físicas provêm do ataque de Satanás. A febre da sogra de Pedro foi um ataque de Satanás. E o Senhor Jesus repreendeu a febre. O fato do Senhor Jesus ter repreendido a febre indica que a febre tinha personalidade. Não podemos repreender uma xícara, não podemos repreender uma cadeira. Só podemos repreender algo que tenha personalidade. Febre é um sintoma e o Senhor não iria repreender um sintoma. Mas Satanás estava por trás do sintoma com uma personalidade própria. Portanto, assim que o Senhor repreendeu, a febre se foi. Em Marcos 9, vemos uma criança surda-muda. Aos olhos humanos, surdez e mudez são doenças. Mas o Senhor Jesus repreendeu o espírito imundo. O Senhor Jesus disse assim: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Isso está no verso 25 de Lucas 4. A mudez e a surdez da criança eram sintomas da possessão demoníaca, não eram doenças comuns. Muitas doenças são definidas pelos médicos, mas há muitas que são, na verdade, ataques do diabo. A Bíblia não diz que o Senhor curou a doença, mas diz que o Senhor repreendeu. As chagas no corpo de Jó não podiam ser curadas pela medicina. Não eram doenças médicas, e sim ataques de Satanás. A fim de lidar com doenças assim, é preciso lidar primeiro com o diabo. Reconhecemos que muitas vezes as pessoas ficam doentes por negligenciar as leis naturais. Mas muitas vezes também pode ser proveniente do ataque de Satanás. Nesse caso, se as doenças são provenientes de ataque de Satanás, só precisamos pedir ao Senhor que repreenda a doença e a doença vai embora. Doença assim geralmente vem e vai de repente. Trata-se de ataque de Satanás e não de doença comum. A dificuldade reside no fato de que Satanás não quer que venhamos a descobrir e expor as doenças que ele impôs. Ele sempre se esconde atrás de sintomas naturais e nos faz pensar que toda doença é proveniente de causas naturais. Se deixarmos que ele se esconda atrás desses sintomas naturais, nossa doença nunca nos deixará. Se expusermos a sua obra e o repreendermos, a doença irá embora. Certo irmão estava com febre muito alta e sofria bastante.
Não conseguia dormir e não entendia o que lhe estava acontecendo. Mais tarde, se deu conta de que era obra de Satanás. Orou ao Senhor a esse respeito e no dia seguinte a febre se foi. Quando adoece, um cristão deve primeiro descobrir a causa da sua doença. Deve perguntar assim: há uma razão adequada para essa doença? Vem de causa natural ou é um ataque de Satanás? Se não há razão adequada para essa doença e você descobre que é ataque de Satanás, então você deve resistir e rejeitar. A obra de Satanás no corpo do homem não resulta apenas em doença, mas também em morte. Satanás foi homicida desde o princípio, assim como foi mentiroso desde o princípio. Devemos não apenas resistir à doença que vem de Satanás, mas também resistir ao seu homicídio. Todo pensamento de morte vem de Satanás. Qualquer ideia de morte como forma de escapar de algo vem de Satanás. Ele fez Jó pensar na morte. E não fez isso apenas com Jó, mas com todo filho de Deus. Todos os pensamentos de suicídio, desejos de morrer e morte prematura são tentações de Satanás. Ele tenta o homem para pecar e também morrer. Até pensamentos sobre perigos em viagem são ataques satânicos. Devemos rejeitar esses pensamentos sempre que venham e não permitir que permaneçam em nós. Muito obrigada por vir ouvir. Se você quer participar da live onde a gente grava esse áudio do livro, é só você procurar no Instagram por Watchman Nee e todos os dias às 6 horas da manhã nós estamos lá e esperamos você. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: a obra de Satanás no corpo do homem. Página 286, Resistir ao Diabo. A Bíblia nos mostra claramente que muitas doenças físicas provêm do ataque de Satanás. A febre da sogra de Pedro foi um ataque de Satanás. E o Senhor Jesus repreendeu a febre. O fato do Senhor Jesus ter repreendido a febre indica que a febre tinha personalidade. Não podemos repreender uma xícara, não podemos repreender uma cadeira. Só podemos repreender algo que tenha personalidade. Febre é um sintoma e o Senhor não iria repreender um sintoma. Mas Satanás estava por trás do sintoma com uma personalidade própria. Portanto, assim que o Senhor repreendeu, a febre se foi. Em Marcos 9, vemos uma criança surda-muda. Aos olhos humanos, surdez e mudez são doenças. Mas o Senhor Jesus repreendeu o espírito imundo. O Senhor Jesus disse assim: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Isso está no verso 25 de Lucas 4. A mudez e a surdez da criança eram sintomas da possessão demoníaca, não eram doenças comuns. Muitas doenças são definidas pelos médicos, mas há muitas que são, na verdade, ataques do diabo. A Bíblia não diz que o Senhor curou a doença, mas diz que o Senhor repreendeu. As chagas no corpo de Jó não podiam ser curadas pela medicina. Não eram doenças médicas, e sim ataques de Satanás. A fim de lidar com doenças assim,
é preciso lidar primeiro com o diabo. Reconhecemos que muitas vezes as pessoas ficam doentes por negligenciar as leis naturais, mas muitas vezes também pode ser proveniente do ataque de Satanás. Nesse caso, se as doenças são provenientes de ataque de Satanás, só precisamos pedir ao Senhor que repreenda a doença e a doença vai embora. Doença assim geralmente vem e vai de repente. Trata-se de ataque de Satanás e não de doença comum. A dificuldade reside no fato de que Satanás não quer que venhamos a descobrir e expor as doenças que ele impôs. Ele sempre se esconde atrás de sintomas naturais e nos faz pensar que toda doença é proveniente de causas naturais. Se deixarmos que ele se esconda atrás desses sintomas naturais, nossa doença nunca nos deixará. Se expusermos a sua obra e o repreendermos, a doença irá embora. Certo irmão estava com febre muito alta e sofria bastante. Não conseguia dormir e não entendia o que lhe estava acontecendo. Mais tarde, se deu conta de que era obra de Satanás. Orou ao Senhor a esse respeito e no dia seguinte a febre se foi. Quando adoece, um cristão deve primeiro descobrir a causa da sua doença. Deve perguntar assim: há uma razão adequada para essa doença? Vem de causa natural ou é um ataque de Satanás? Se não há razão adequada para essa doença e você descobre que é ataque de Satanás, então você deve resistir e rejeitar. A obra de Satanás no corpo do homem não resulta apenas em doença, mas também em morte. Satanás foi homicida desde o princípio, assim como foi mentiroso desde o princípio. Devemos não apenas resistir à doença que vem de Satanás, mas também resistir ao seu homicídio. Todo pensamento de morte vem de Satanás. Qualquer ideia de morte como forma de escapar de algo vem de Satanás. Ele fez Jó pensar na morte. E não fez isso apenas com Jó, mas com todo filho de Deus. Todos os pensamentos de suicídio, desejos de morrer e morte prematura são tentações de Satanás. Ele tenta o homem para pecar e também morrer. Até pensamentos sobre perigos em viagem são ataques satânicos. Devemos rejeitar esses pensamentos sempre que venham e não permitir que permaneçam em nós. Muito obrigada por vir ouvir. Se você quer participar da live onde a gente grava esse áudio do livro, é só você procurar no Instagram por Watchman Nee e todos os dias às 6 horas da manhã nós estamos lá e esperamos você. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: a obra de Satanás na consciência do homem. Página 288, Resistir ao Diabo. Apocalipse 12:10 diz assim: o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Isso nos mostra que parte da obra de Satanás é nos acusar. Essa obra é realizada na consciência humana. Assim que a pessoa é salva, a consciência é reavivada e ela começa a conhecer o pecado. Satanás sabe disso. Sabe que o Espírito Santo toca a consciência dos filhos de Deus quanto ao pecado. Também sabe que o Espírito os leva a confessar e a orar pedindo perdão diante de Deus.
Consequentemente, Satanás se intromete imitando a obra do Espírito. Ele acusa o homem na sua consciência. Esse tipo de ataque é muito comum entre os filhos de Deus e causa muita destruição. Muitos filhos de Deus não conseguem discernir entre a reprovação do Espírito Santo e a acusação de Satanás. Como resultado, esses filhos de Deus hesitam em resistir a qualquer coisa. Isso dá a Satanás base para fazer mais acusações. Muitos poderiam ter sido muito úteis nas mãos de Deus, mas a consciência deles foi enfraquecida ao máximo pelo ataque de Satanás. Eles são constantemente bombardeados com a acusação e sentimento de que pecaram nisso, pecaram naquilo. São incapazes de ficar em pé diante de Deus ou mesmo diante dos homens. Como resultado, tornam-se espiritualmente deficientes para o resto da vida. Como resultado, tornam-se espiritualmente deficientes para o resto da vida. É verdade que devemos dar atenção à reprovação do Espírito Santo após nos tornarmos cristãos. Contudo, também precisamos resistir à acusação de Satanás. Precisamos prestar atenção à diferença entre a reprovação do Espírito e a acusação de Satanás. Muitas das assim chamadas reprovações são falsificações, são, na verdade, acusações de Satanás. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: a diferença entre a acusação de Satanás e a reprovação do Espírito Santo. Página 289, Resistir ao Diabo. Qual é a diferença entre a acusação de Satanás e a reprovação do Espírito Santo? Precisamos saber distingui-las. Todas as reprovações do Espírito Santo começam com um pequeno sentimento no interior, que vai ficando cada vez mais forte e condena os nossos erros. A acusação de Satanás, contudo, é uma importunação contínua no interior. A reprovação do Espírito cresce à medida que o tempo passa. A acusação de Satanás é sempre a mesma, do início ao fim. Conforme o tempo passa, o sentimento interior do Espírito aumenta. Mas a acusação de Satanás é uma importunação constante e confusa que permanece a mesma. Cada vez que nos submetemos à reprovação do Espírito, o poder do pecado diminui em nós. Cada repreensão do Espírito diminui um pouco o poder do pecado, o que resulta numa diminuição do pecado. E isso não acontece com a acusação de Satanás, pois cada vez que Satanás nos acusa, o poder do pecado continua tão grande quanto antes. A reprovação do Espírito Santo nos conduz de volta ao Senhor, enquanto a acusação de Satanás nos deixa decepcionados. Quanto mais reprovados pelo Espírito, mais fortalecidos interiormente para lidar com o problema diante do Senhor. Mas a acusação de Satanás traz desespero e resignação. A reprovação do Espírito nos faz chegar ao Senhor e depender do Senhor. A acusação de Satanás
nos faz voltar a nós mesmos e ficar decepcionados. Se for reprovação do Espírito Santo, prosseguiremos confessando diante do Senhor. E essa confissão resultará, no mínimo, em paz e provavelmente também em alegria. Pode haver ou não alegria, mas sempre haverá paz. A acusação de Satanás, contudo, é totalmente diferente. Não traz alegria nem paz, mesmo depois de confessarmos os pecados. É como sair de uma doença séria e fazer uma representação teatral. Nada permanece depois que o ato acabou. A reprovação do Espírito Santo tem um resultado: paz e geralmente também alegria. Mas a acusação de Satanás não nos leva a lugar nenhum. A reprovação do Espírito Santo nos lembra do sangue do Senhor. Já a acusação de Satanás sempre traz consigo este pensamento injetado por Satanás: não vai adiantar, talvez o Senhor não te perdoe. Esse pensamento estará ali, mesmo que saibamos que temos o sangue. Em outras palavras, a reprovação do Espírito nos leva a ter fé no sangue do Senhor, enquanto a acusação de Satanás nos leva a perder essa fé. Quando vem um sentimento, simplesmente verifique-se. Como resultado, você se lembra do sangue ou você se distancia do sangue? Isso nos mostra se o sentimento é reprovação do Espírito Santo ou é acusação de Satanás. O resultado da reprovação do Espírito Santo é o poder de Deus para nos levantar e correr mais. Avançamos com zelo renovado, colocamos de lado a confiança em nós mesmos e temos mais fé em Deus. Contudo, o resultado da acusação de Satanás é o enfraquecimento da nossa consciência. A consciência se sente derrotada diante de Deus. Essas pessoas não têm fé em si mesmas nem em Deus. É bem verdade que a reprovação do Espírito tira a nossa força e confiança em nós mesmos, mas ao mesmo tempo nos leva a ter mais fé no Senhor. A acusação de Satanás não. Ela tira tanto a confiança em nós mesmos como a fé no Senhor. O resultado é que nos tornamos enfraquecidos. Muito obrigada por ouvir. Queremos convidar você para participar conosco da live que acontece no Instagram Watchman Nee todos os dias às 6 horas da manhã. É só procurar por esse IG, Watchman Nee, e se encontrar conosco lá, às 6 horas da manhã. Até mais! Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Como vencer a acusação de Satanás. Página 290. Resistir ao diabo. Apocalipse 12, 11 diz assim: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O termo "o" aqui refere-se a Satanás, acusador dos irmãos. Como podemos vencer Satanás? Primeiro, nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Por um lado, quando pecamos diante do Senhor, devemos confessar os nossos pecados. Por outro lado, devemos dizer para Satanás:
não há necessidade de me acusar. Eu chego diante do Senhor pelo seu sangue. Para vencer Satanás, precisamos mostrar a ele que fomos perdoados por meio do sangue do Cordeiro. Todos os nossos pecados, grandes ou pequenos, foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Esta é a palavra de Deus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Precisamos perceber que o sangue do Cordeiro é a base do nosso perdão diante de Deus, bem como a base para que Deus nos aceite. Não devemos ser tão presunçosos a ponto de achar que nós somos bons. Nem devemos ser tão nécios a ponto de nos condenar desde amanhã até de noite. É insensatez ser orgulhoso e também é insensatez ficar olhando para si mesmo. Aqueles que se consideram bons são tolos, e os que são cegos para o poder salvador do Senhor também são tolos. Os que creem no próprio poder são tolos, e os que não creem no poder do Senhor também são tolos. Precisamos ver que o sangue do Cordeiro já cumpriu todas as exigências de Deus e também já venceu todas as acusações de Satanás. Segundo, vencemos por causa da palavra do testemunho. Essa palavra declara os fatos espirituais, declara a vitória do Senhor. Devemos dizer para Satanás: não há necessidade de você me incomodar, Satanás. Os meus pecados já foram perdoados pelo sangue do Senhor. Precisamos exercitar a fé para declarar que Jesus é o Senhor e que Jesus já venceu. Precisamos proclamar a palavra do testemunho e deixar Satanás ouvir essa palavra. Não devemos apenas crer no coração, mas também declarar para Satanás com a boca. Essa é a palavra do testemunho. Terceiro, não devemos amar a vida da alma, mesmo em face da morte. O sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho que deram, mencionados anteriormente, são duas condições para vencer Satanás. Não amar a vida da alma, mesmo em face da morte, é uma atitude. Não importa o que Satanás esteja fazendo, mesmo que nos esteja levando à morte, devemos ter firme atitude de continuar confiando no sangue do Cordeiro e declarando a vitória do Cordeiro. Se permanecermos firmes nesse caminho, a acusação de Satanás irá cessar. Ele não nos consegue vencer, antes somos nós que certamente o venceremos. Alguns irmãos recebem tanta acusação de Satanás que não conseguem mais discernir se é acusação de Satanás ou se é reprovação do Espírito. Precisam parar de confessar os pecados por um momento, pois o Senhor não quer que façamos as coisas de forma insensata. Em vez de confessar, devem orar ao Senhor e dizer assim: se eu pequei, confessarei os pecados e pedirei o teu perdão. Mas agora estou debaixo da acusação de Satanás. Peço que cubras todos os meus pecados. Daqui para frente, tudo está debaixo do teu sangue e não serei mais perturbado por nada, seja pecado ou qualquer outra coisa. Os que estão nessa situação devem esquecer de tudo por um tempo, até que consigam discernir claramente entre a acusação de Satanás e a reprovação do Espírito. Muito obrigada por ouvir. Participe das lives onde nós gravamos esses áudios dos livros. As lives acontecem todos os dias, às 6 horas da manhã, no Instagram Watchman Nee.
Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Como ajudar os que estão sob a acusação de Satanás. Página 292, Resistir ao Diabo. Nunca devemos acrescentar nada à carga da consciência de alguém que está debaixo da acusação de Satanás. Primeiro, devemos ajudar essa pessoa a fazer apenas o que ela consegue. Se pedirmos que faça o que está além da sua capacidade, facilmente ela vai cair em tentação, ou melhor, em condenação. Precisamos estar seguros de que esteja suficientemente fortalecido no Senhor para avançar, antes de lhe dar conselhos mais fortes ou instá-lo a avançar. Segundo, quando percebemos claramente o trabalhar do Espírito Santo nessa pessoa, devemos elevar um pouco o padrão, pois com o operar do Espírito do Senhor e o Espírito de reavivamento, a palavra do Senhor tem a capacidade de elevar a capacidade dele. Se elevarmos muito o padrão, quando o Espírito do Senhor ainda não trabalhou, não o ajudaremos a avançar. Pelo contrário, estaremos dando a Satanás a oportunidade de acusá-lo ainda mais. Não devemos ser descuidados ao apontar as falhas dos outros. Tomemos o exemplo de um irmão que falhou em certas áreas, mas ainda consegue orar, consegue ler a Bíblia, consegue ir às reuniões. Desde que você tenha em seu interior certeza de que pode ajudar esse irmão, um pequeno empurrão pode ser o suficiente para levá-lo a superar o problema. Mas, se você não tem certeza interiormente e não tem o poder de levantar esse irmão, o fato de expor os problemas dele para as outras pessoas só irá acabar com as orações que ele faz, irá acabar com a leitura da Bíblia que ele faz, e irá acabar com a vida de reuniões para ele. A mecha que fumega deve ser reacesa, não deve ser apagada. A cana rachada precisa ser sustentada e não quebrada. Não devemos fazer de nós mesmos um padrão e colocar a consciência dos outros em condenação segundo o nosso padrão. Precisamos aprender a não fazer algo que prejudique a consciência dos outros. Precisamos mostrar Hebreus 10:22 aos que estão debaixo da acusação de Satanás. Diz assim: tendo o coração purificado de má consciência. Com tal aspersão, a consciência não deve mais se sentir culpada. O princípio da vida cristã é uma vida livre de qualquer condenação em sua consciência. Quando um cristão está condenado na consciência, ele é fraco diante de Deus e fica enfraquecido em todas as questões espirituais. O objetivo de Satanás é fazer-nos sair desse princípio. É por isso que ele nos acusa incessantemente. Precisamos agarrar-nos a esse princípio aplicando o sangue. Quanto mais Satanás tenta fazer-nos nos sentirmos culpados, mais nós devemos aplicar o sangue a todos os nossos pecados. Os irmãos não o venceram devido à própria força, mas venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro. Podemos declarar: Satanás, eu admito que eu pequei, mas fui redimido pelo Senhor. Nunca neguei que sou devedor, mas o Senhor pagou a minha dívida. Não vamos lidar com Satanás negando que somos devedores. Podemos lidar com Satanás declarando que a nossa dívida já foi paga. Muito obrigada por ouvir. Quero convidar você para participar da live onde nós gravamos os áudios desses livros. A live acontece todos os dias às 6 horas da manhã no Instagram. É só procurar por Watchman Nee e às 6 horas da manhã nos encontramos lá.
Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: a obra de Satanás no ambiente. Página 293. Resistir ao diabo. Todas as circunstâncias são arranjadas por Deus. Contudo, há muitas coisas no ambiente que, embora permitidas por Deus, são o resultado da obra direta e ativa de Satanás. Tomemos como exemplo a experiência de Jó. Os seus bois e jumentas foram levados. A casa caiu e os filhos morreram. Tudo isso são coisas no ambiente. Embora tenham sido permitidas por Deus, Satanás foi quem diretamente instigou esses ataques. A falha de Pedro é outro exemplo. Sua falha foi, em parte, devido a ele mesmo, mas, por outro lado, devido ao ataque de Satanás no ambiente. O Senhor disse assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. A falha de Pedro foi o resultado direto da obra de Satanás, mas foi algo permitido por Deus. O espinho de Paulo era, sem dúvida, obra de Satanás. Ele disse: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Essa é a obra de Satanás. É ele que ataca os filhos de Deus por meio do ambiente. Um exemplo ainda mais claro pode ser visto em Mateus 8, quando o Senhor Jesus ordenou aos discípulos que passassem para a outra margem do mar. Ele sabia que poderosos demônios teriam de ser expulsos do outro lado. Depois que ele e os discípulos entraram no barco, sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. O Senhor estava dormindo. Os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Alguns dos discípulos eram pescadores, eram marinheiros experimentados, mas perceberam que as ondas eram maiores do que eles conseguiriam enfrentar. O Senhor Jesus os repreendeu por terem pouca fé. Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. Os ventos e o mar não têm personalidade própria. Contudo, o Senhor repreendeu os ventos e o mar porque o diabo estava por trás deles. Satanás os tinha agitado. É claro que o Senhor estava repreendendo Satanás quando repreendeu tanto o que Pedro falou, como a febre da sogra de Pedro, e também o vento e as ondas. Embora o diabo se escondesse atrás de muitos fenômenos naturais, o Senhor Jesus o repreendia. Aonde quer que o Senhor fosse, o poder do diabo era totalmente destruído. Por isso disse: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Em outras palavras, aonde quer que o Senhor fosse, Satanás era expulso e o reino de Deus se manifestava. Satanás não conseguia permanecer onde o Senhor estivesse, por isso ele disse que se manifestou para destruir as obras do diabo. Também devemos crer que quando se manifestou na terra, o Senhor não apenas destruiu as obras do diabo, como também deu autoridade aos discípulos para expulsar demônios em seu nome. Ele disse: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ele deu seu nome para a igreja a fim de que ela pudesse continuar sua obra na terra após sua ascensão.
O Senhor usou na terra sua autoridade para expulsar demônios e também a deu à igreja. Precisamos distinguir o que o diabo tem e o que nós temos. Mas o diabo tem poder e nós temos autoridade. Tudo que Satanás tem é poder, mas o Senhor Jesus nos deu a autoridade, que pode vencer todo o poder satânico. O poder não prevalece sobre a autoridade. Deus nos deu autoridade e Satanás certamente irá fracassar. Muito obrigada por estar aqui. Agora eu quero convidar você a participar das gravações desses áudios. É só você procurar no Instagram por Watchman Nee. Todos os dias às 6 da manhã estamos lá e aguardamos você. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Resistir a Satanás pela fé. Página 296. Resistir ao diabo. Precisamos distinguir o que o diabo tem e o que nós temos. O diabo tem poder e nós autoridade. Tudo que Satanás tem é poder, mas o Senhor Jesus nos deu autoridade, que pode vencer todo o poder satânico. O poder não prevalece sobre a autoridade. Deus nos deu autoridade e Satanás certamente irá fracassar. Vamos ver uma ilustração de como a autoridade vence o poder. Um semáforo controla o tráfego numa rua. Quando o policial aciona a luz vermelha, todos os pedestres e carros têm de parar. Ninguém está autorizado a passar o sinal vermelho. Os pedestres e carros são muito mais poderosos do que a luz vermelha em termos de poder. No entanto, nenhum pedestre ou motorista vai tentar passar o sinal vermelho devido à presença da autoridade. Isso é um exemplo de autoridade prevalecendo sobre o poder. A autoridade prevalece sobre o poder. Isso é o que Deus estabeleceu no universo. Por mais forte que seja o poder de Satanás, um fato permanece certo. O Senhor Jesus deu o seu nome para a igreja. Esse nome representa a autoridade. A igreja pode expulsar demônios em nome do Senhor. Podemos invocar o nome do Senhor para lidar com o poder de Satanás. Graças a Deus, não importa quão grande seja o poder de Satanás, o nome do Senhor é imensuravelmente maior. A autoridade que há por trás desse nome é suficientemente forte para vencer todo o poder de Satanás. Quando os discípulos saíram em nome do Senhor, voltaram surpresos e disseram para o Senhor: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. O nome do Senhor significa autoridade. O fato de o Senhor ter dado seu nome a nós significa que ele nos deu a sua autoridade. O Senhor disse: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Quem quer resistir a Satanás precisa aprender a diferença entre a autoridade do Senhor e o poder satânico. Não importa quão grande seja o poder satânico, a autoridade do Senhor é capaz de vencer esse poder. Precisamos crer que Deus deu essa autoridade à igreja. A igreja pode expulsar demônios
e resistir ao diabo em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por sua companhia. Queremos agora convidar você a participar conosco da gravação desses áudios. Essa gravação acontece no Instagram Watchman todos os dias às 6 da manhã. Esperamos você. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Crer que a morte do Senhor destruiu Satanás. Página 297. Resistir ao diabo. Precisamos crer que pela morte o Senhor Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A manifestação do Senhor Jesus destruiu as obras do diabo e a sua morte destruiu o próprio diabo. A morte do Senhor infligiu a maior derrota ao diabo, porque não é apenas uma punição, mas é também um caminho de salvação. Em Gênesis 2:17, Deus falou da morte. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa morte certamente é uma punição. Satanás gostou muito dessa palavra. Já que o homem morreria se comesse do fruto, Satanás fez o que pôde para levar o homem a comer, para que a morte reinasse no homem e ele pudesse declarar a sua vitória, a vitória de Satanás. Contudo, a morte do Senhor se constituiu no maior caminho de salvação. É verdade que Deus disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa morte é uma punição, mas o Senhor tem uma outra morte, e esta é um caminho de salvação. A morte pode punir os que pecam, mas também pode salvar e livrar os que estão em pecado. Satanás pensou que a morte pudesse somente punir o pecador. Ele se apoderou desse fato e reinou por meio da morte do homem. Porém, Deus salva e liberta o homem do pecado por meio da morte do Senhor Jesus. Esse é o aspecto mais profundo do Evangelho. A morte do Senhor na cruz não apenas tira os nossos pecados, mas também toda a nossa velha criação. O nosso velho homem foi crucificado com o Senhor Jesus. Embora Satanás reine por meio da morte, quanto mais ele reina, pior fica a situação dele, porque o reinado dele acaba na morte. Uma vez que nós já morremos, a morte não nos pode mais atingir. Portanto, Satanás já não reina sobre nós. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse isso para que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o homem, o que ele fez? Ele comeu e pecou. E agora, o que fazer? O resultado do pecado é a morte. Não há como mudar isso. O resultado do pecado é a morte. Mas há um caminho para a salvação. Uma salvação que passa pela morte. Quando o Senhor Jesus foi crucificado por nós, tanto a velha criação como o velho homem foram crucificados também com o Senhor Jesus. Isso significa que a autoridade de Satanás só vai até a morte. A Bíblia diz que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Graças e louvores ao Senhor, pois nós somos aqueles que já estão mortos.
Se Satanás nos atacar, nós podemos dizer para ele: Satanás, eu já estou morto. Ele não tem autoridade nenhuma sobre nós, porque nós já estamos mortos. Pois a sua autoridade, ou seja, a autoridade de Satanás, só vai até a morte. A nossa crucificação com Cristo é fato consumado. Foi algo realizado por Deus. A Bíblia não diz que a nossa morte com o Senhor pertence ao futuro. Não, é uma experiência que nós esperamos ter algum dia? Não. A Bíblia não nos diz para buscarmos a morte, mas nos mostra que nós já morremos. Alguém que ainda esteja buscando a morte não está morto. Mas a nossa morte com Cristo é um dom de Deus, da mesma forma que a morte do Senhor Jesus por nós também é um dom. Se alguém ainda está buscando a crucificação, está sobre uma base carnal, e Satanás tem pleno controle sobre os que estão sobre uma base carnal. Precisamos crer na morte do Senhor. Também precisamos crer na nossa própria morte. Assim como cremos na morte do Senhor por nós, nós também precisamos crer na nossa morte no Senhor Jesus. Ambos são atos de fé e nenhum deles tem a ver com a nossa busca humana. Tão logo nos esforçamos para realizar esses fatos, nós nos expomos ao ataque de Satanás. Precisamos tomar posse dos fatos consumados e declarar: graças e louvor ao Senhor, eu já morri. Precisamos ver que aos olhos de Deus, a nossa morte com Cristo é um fato consumado, que já aconteceu. Uma vez que nós vimos isto, uma vez visto isto, Satanás já não pode fazer mais nada conosco, porque já estamos mortos. Satanás só consegue lidar com os que não estão mortos, porque o poder dele é a morte. Só pode reinar sobre os que estão se defrontando com a morte, com os que estão a caminho da morte. Mas nós não estamos mais nos defrontando com a morte. Nós já morremos. Satanás não consegue fazer nada conosco. A fim de resistir a Satanás, nós precisamos perceber que a manifestação do Senhor foi uma manifestação de autoridade e a cruz do Senhor Jesus foi uma obra que nos libertou a todos que estávamos sob a mão de Satanás. Este não tem mais nenhuma autoridade sobre nós. Nós estamos acima de Satanás porque nós já estamos mortos. O caminho de Satanás só pode ir até a morte. E nada mais, depois disso, Satanás pode fazer. Muito obrigada por ouvir. Queremos convidar você para participar da live onde é gravado esse áudio do livro de Watchman Nee. É só para você procurar no Instagram por Watchman Nee. E todos os dias às 6 horas da manhã nós estamos lá gravando esses áudios. Esperamos vocês! Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: crer que a ressurreição do Senhor envergonhou Satanás. Página 299. Resistir ao diabo. Precisamos crer que a ressurreição do Senhor expôs Satanás à vergonha. Satanás não tem mais como nos atacar. Colossenses 2,12 fala assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus
que o ressuscitou dentre os mortos. Esse versículo fala tanto da morte como da ressurreição. O versículo 13 nos diz como morremos e ressuscitamos. O 14 nos diz o que o Senhor fez na sua morte. E o 15 diz que ele despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O versículo 20 diz: se morrestes com Cristo. E o 3:1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Esses versículos começam com ressurreição e terminam com ressurreição. E os versículos do meio falam de triunfar na cruz. Estamos na posição de ressurreição e triunfamos na cruz. Por que podemos fazer isto? A afirmação que fizemos anteriormente explica o seguinte para nós: o Senhor morreu e nós também estamos mortos nele, no Senhor. Satanás, que tem domínio sobre o velho homem, pode seguir-nos apenas até a cruz. A ressurreição está além de Satanás. Assim como Satanás não tinha nada no Senhor Jesus enquanto ele estava na terra, assim também Satanás não tem nada no Senhor Jesus na ressurreição do Senhor Jesus. Satanás não tem lugar na nova vida, não tem nenhuma autoridade na nova vida e não pode tocar a nossa nova vida. Quando o Senhor foi pendurado na cruz, parecia que miríades de demônios estavam ali em volta, pensando que poderiam destruir o Filho de Deus. Parecia ser a maior vitória desses demônios. Mal sabiam que o Senhor Jesus entraria na morte, sairia da morte e venceria a autoridade de Satanás. Aqui está o fato glorioso. O Senhor saiu da morte. Por isso temos ousadia e temos confiança de dizer que a vida de Deus é capaz de lançar fora a morte. Que é a vida de ressurreição? É uma vida que não pode ser tocada pela morte. É uma vida que transcende a morte, que está além da sua fronteira, que sai da morte e não pode ser retida pela morte. O poder de Satanás só vai até a morte. O Senhor Jesus demonstrou por meio da ressurreição quão grande é o poder da sua vida. Ele desmantelou o poder de Satanás. A Bíblia chama esse poder de o poder da sua ressurreição. Quando esse poder de ressurreição é expresso por nós, todas as coisas de Satanás são derrubadas. Muito obrigada por ouvir. Até amanhã. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Crer que a ressurreição do Senhor envergonhou Satanás. Página 300. Resistir ao diabo. Podemos resistir a Satanás porque a nossa vida é de ressurreição. Ela não tem nada a ver com Satanás. Essa vida provém da vida de Deus, é uma vida que sai da morte. O poder de Satanás só vai até a morte. Qualquer coisa que faça a nós, ele está limitado a esse lado, o lado da morte. Mas nossa vida saiu da morte.
Temos uma vida que ele não consegue tocar. Estamos sobre a base da ressurreição e olhamos para trás em triunfo através da cruz. Colossenses 2 fala de triunfar em ressurreição. É um capítulo sobre ressurreição e não sobre morte. Não triunfamos em morte por meio da ressurreição, mas em ressurreição por meio da morte. A fim de resistir a Satanás, todo filho de Deus deve declarar com forte fé: graças a Deus, já ressuscitei. Satanás, o que você pode fazer? Aquilo que você pode fazer só vai até a morte. Mas a vida que tenho hoje não tem nada a ver com você, Satanás. Esta vida já foi posta à prova por você. Que mais você pode fazer? Você está sem poder. Essa vida transcendeu acima de você. Satanás, saia daqui. Não podemos lidar com Satanás na base da esperança. Só podemos permanecer na base da ressurreição, a base do Senhor. Esse é um princípio muito básico. Colossenses 2,12 nos diz que devemos crer no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Diante de Satanás, precisamos tomar a mesma posição que tomamos diante de Deus. A Bíblia nos diz para vestirmos o manto de justiça quando chegamos diante de Deus. O manto de justiça é Cristo. Precisamos vestir esse manto de justiça para chegar diante de Deus. Da mesma forma, precisamos vestir esse manto de justiça para chegar também diante de Satanás. Quando nos vestimos de Cristo, Deus não consegue achar os nossos pecados. Da mesma forma, Satanás não consegue achar os nossos pecados quando estamos em Cristo. Quando tomamos essa base, Satanás não consegue nos atacar mais. Somos perfeitos diante de Deus e também diante de Satanás. Esse é um fato glorioso. Não devemos temer Satanás. Se temermos Satanás, ele vai rir de nós. Ele dirá: que tolos há sobre a terra! Como podem ser tão tolos? Todo aquele que tem medo de Satanás é um tolo, porque esqueceu a sua posição em Cristo. Não temos razão para temê-lo. Transcendemos acima do seu poder. Podemos ficar diante de Satanás e dizer: você não pode me tocar. Não importa quão forte e cheio de recursos seja, você ainda está um passo atrás. No dia da ressurreição, o Senhor levou cativo o inimigo e publicamente expôs o inimigo à vergonha. Hoje, estamos sobre a base da ressurreição e triunfamos através da cruz. Muito obrigada por ouvir. Nós queremos convidar você para participar da live conosco, que acontece no Instagram Watchman todos os dias às 6 horas da manhã. Até lá! Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: crer que a ascensão do Senhor está muito acima do poder de Satanás. Página 301. Resistir ao diabo. Precisamos crer que a ascensão do Senhor colocou o Senhor muito acima do poder de Satanás. Efésios 1, 20 a 22 diz assim: ressuscitando-o de dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima, não só nesse século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés
e o pôs acima de tudo como cabeça da igreja. Isso significa que o Senhor Jesus já está assentado nos lugares celestiais e está muito acima de todo o poder de Satanás. Efésios 2:6 fala assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição, a posição de cristãos. O Senhor Jesus ressuscitou e está assentado nas regiões celestiais, muito acima de todo o poder de Satanás. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo e estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, muito acima de todo o poder de Satanás. Efésios 6:11 e 13 dizem: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O capítulo 2 nos mostra que estamos assentados juntamente com o Senhor nos lugares celestiais. O capítulo 6 nos mostra que precisamos permanecer firmes. O capítulo 2 nos diz que precisamos sentar. E o capítulo 6 diz que precisamos permanecer firmes. O que significa sentar? Significa descansar. Significa que o Senhor venceu e que agora nós descansamos na vitória do Senhor. O que significa então permanecer firme? Significa que a guerra espiritual não é questão de um ataque, mas é questão de defesa. Não significa atacar, mas significa defender-se. Como o Senhor venceu completamente, não há mais necessidade de atacar. A vitória na cruz foi total e não há necessidade de atacar mais. Aqui vemos duas atitudes. Uma é sentar e a outra é permanecer firme. Sentar é descansar na vitória do Senhor e permanecer firme é resistir a Satanás e evitar que ele tire a nossa vitória. A guerra cristã é questão de guardar-se da derrota e não de lutar pela vitória. Nós já vencemos, lutamos da posição de vitória. Lutamos para manter essa vitória e não para obter a vitória. Nós lutamos para manter. Lutamos em vitória. A vitória está em nossas mãos. A luta mencionada em Efésios é a luta dos vencedores. Eles já são vencedores. Não nos tornamos vitoriosos por causa da luta, por lutar. Nós precisamos distinguir entre essas duas coisas. Como é que Satanás nos tenta? Ele nos leva a esquecer a nossa posição e vitória. Ele nos cega quanto à própria vitória. Se cedermos a essa tática, sentiremos que a vitória está longe e fora do alcance. Precisamos lembrar que a vitória do Senhor é completa. É tão completa que toda a nossa vida está incluída nessa vitória. Se cremos, já vencemos. Satanás é vencido e nós vencemos em Cristo. Satanás quer roubar a vitória que já obtivemos. A sua obra consiste em nos escarnecer secretamente para descobrir se ainda temos fé. Se não soubermos que a vitória já é nossa, falharemos. Mas se soubermos da nossa vitória, a obra dele fracassará. Portanto, contra-atacamos a obra de Satanás com a obra do Senhor Jesus. Resistimos a Satanás pela manifestação, morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Estamos apoiados hoje na obra
que Deus já realizou, que o Senhor já realizou. Não precisamos tentar vencer de nenhuma forma quando Satanás nos ataca. Uma vez que tenhamos o mais leve pensamento de tentar vencer, nós falhamos, porque a posição está errada. Como é grande a diferença entre alguém que tenta vencer e alguém que resiste por saber que já venceu. Resistir ao diabo significa que lhe resistimos por intermédio da vitória de Cristo. Essa questão realmente requer revelação. Precisamos ver a manifestação do Senhor. Precisamos ver a sua morte, ressurreição e ascensão. Precisamos conhecer todas essas coisas. Como cristãos, precisamos aprender a resistir ao diabo. Em qualquer circunstância, precisamos dizer para o diabo: saia daqui. Que o Senhor nos dê graça para que todos possamos ter tal fé, essa fé. Tenhamos fé em relação às 4 coisas que o Senhor realizou por nós e exercitemos forte fé para resistir a Satanás e rejeitar a obra de Satanás em nós. Muito obrigada por ouvir. Quero convidar você a participar das lives que acontecem no Instagram Watchman Nee, todos os dias às 6 horas da manhã. Até lá!